Olá, irmão do YouTube, tudo bem? Por acaso você sabe a Bíblia é verdadeira? Bom, antes de pegar a 14ª questão de UCAT, recomendo vocês verem o último vídeo que foi na 13ª, que fala, né, porque se a igreja pode se enganar em questão de fé. Bom, enfim, vamos para a 14ª pergunta. Bora lá, depois da vinheta. Bom, você já parou para pensar que o livro mais vendido da história é para muito um mistério completo? Eita. Tem gente que acha que é um livro de fábulas. Outras acham que Deus hipnotizou os escritores. Hoje vamos mergulhar na questão número 14ª do UCAT. E nos parágrafos 103 a 107 da Catecismo para entender. Afinal, a Bíblia é verdadeira? Bom, vamos lá olhar vamos para o UCAT. Bom, a pergunta é se a Sagrada Escritura é verdadeira. Ela fala assim, que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus, porque são inspirados. Ou seja, foram escritos pela inspiração do Espírito Santo. E tem Deus por autor, de acordo com o Concílio Vaticano II. E o Dei Verbum, né, o documento do Dei Verbum, número 11. Bom, indo aqui para o catecismo, né? A Bíblia não é papel e tinta. O parágrafo número... Eu vou deixar para vocês aqui melhor. Eu vou deixar, o número 103, vou deixar até destacadinho. Fala o seguinte. A igreja venera as escrituras como venera o corpo de Cristo. Por quê? Porque na Bíblia Deus vem ao nosso encontro com muito amor. Mas cuidado para não cair no cristianismo do livro. O parágrafo 104 nos lembra que a fé cristã não é uma palavra de Deus. Essa palavra não é um texto mudo, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ler a Bíblia sem buscar Jesus é como ler uma carta de amor e ignorar quem a escreveu. Indo aqui para o 105, vou deixar destacado para vocês. E fala, o conceito é que Deus e o homem escreveram juntos a palavra de Deus. No 105, aqui entra o mistério da inspiração. O Espírito Santo inspirou essas diversas pessoas a escrever esses livros que estão na Bíblia, né? Ou seja, Deus é o autor, mas ele usou pessoas humanas para escrever esses livros. E isso também fala agora no 106, que Deus é o principal autor, mas ele não anulou a humanidade dos escritores. Ele se serviu de homens para suas culturas, limitações e estilos. Eu vou até deixar aqui para vocês aqui. Aqui fala do parágrafo para quem quiser conferir. Que Deus inspirou, né, esses leitores, né? A sabedoria de Deus é tão grande, mas precisava de se adaptar ao negócio humano, que a nossa inteligência é limitada, né? Eu na hora que pergunta do UCAT deixa isso, deixar no cardzinho aqui para vocês. Por isso eu digo uma analogia para vocês. Imagine um grande músico, nesse caso Deus, tocando diferentes instrumentos. Os autores seriam os autores bíblicos. O som do piano é diferente do som do violino, mas a música, ou seja, a composição é a do maestro. Que nem esses dois instrumentos tem o violino de corda, que vai... não sei como é que toca, mas toca assim, e o piano é com teclado. Cada um tem cada um tem suas características, mas junto, não só com eles, mas tipo outros instrumentos, juntos eles fazem uma sincronia. Isso significa que tudo o que os autores bíblicos afirmam, Deus também afirma. Por isso a Bíblia nos ensina sem erro a verdade necessária para a nossa salvação. E indo agora para o número 107. Tá aqui um pouco para você, quem quiser dar uma leitura, pausa. Mas fala o seguinte. Se a Bíblia é inspirada, como a gente lê, o parágrafo 107 nos dá a chave. Para descobrir a intenção de Deus, temos que olhar o que o autor humano quis dizer na época dele. Se é um poema, leia como um poema. Se é um código de leis, leia como um código de leis. Mas não para por aí. A Bíblia é escrita pelo Espírito Santo. Ela só pode ser plenamente entendida com a ajuda do mesmo Espírito. E por isso que a leitura pessoal precisa ser em sintonia com a fé da igreja.
Cada livro, né? Eu já fiz um vídeo sobre a Bíblia, vou deixar aqui uma basiquinha. Mas cada livro tem seu gênero, o que está falando na época. Vocês vão sempre estudar essas partes. Porque o próximo tema seria: por que esses 76 livros? O que reforça que a Bíblia não caiu pronta do céu. Foi a igreja no século IV que definiu o cânone. As comunidades cristãs olhavam para os textos e diziam: sim, esse texto tem o cheiro de Deus. Ele ressoa a verdade de Cristo. Sem igreja não teríamos a Bíblia, como a conhecemos. A Bíblia nasceu dentro da comunidade de fé, para ser lida na comunidade de fé. Para concluir, a Sagrada Escritura é verdadeira porque Deus não mente, porque ela aponta para a verdade com V maiúsculo. Jesus, quando diz, nesse caso seria Jesus, né, que é caminho, a verdade e a vida. Se você quer conhecer a Deus, precisa abrir esse livro. Para finalizar, tem um desafio para vocês. Não deixe sua Bíblia aberta no Salmo 91 servindo de decoração. Escolha o Evangelho. Comece por Marcos e leia 5 minutos por dia. E deixe Deus falar com você, principalmente através da Lectio Divina. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Esse foi explicando a 14ª questão do CAT. E fica a questão para vocês. Se a Bíblia é verdadeira, como que a Bíblia é verdadeira, mesmo tendo muita coisa errada nela? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Salve Maria! Vamos falando um pouquinho aqui da 10ª questão do YouCat para criança, para resumir bem o vídeo. A pergunta é a seguinte: o que é a Bíblia? A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Nós também a chamamos de Sagradas Escrituras. Nela está tudo o que sabemos sobre Deus. A Bíblia nos diz como Deus nos ama. E Deus nos fala diretamente por meio das palavras das Sagradas Escrituras. As Escrituras não são um livro de contos de fadas antigos. Quando eu leio a Bíblia, eu sei, Deus está falando comigo nesse momento. Por exemplo, se a Bíblia diz: vocês são a luz do mundo, em Mateus 5,14, significa que também somos cristãos hoje. E Deus nos confia ao fazer do mundo um lugar brilhante e bonito. A questão número 11 do YouCat para crianças diz o seguinte: o que a Bíblia diz é verdade? Na Bíblia, nem tudo que devemos saber, tudo que devemos saber sobre Deus e sobre o nosso caminho até Ele é verdade. Com a ajuda de Deus, os autores da Bíblia narraram o que entendem sobre Ele e as experiências do povo de Deus. Eles contam os fatos em sua língua e com o conhecimento de seu tempo. Já a questão o que conta a Bíblia, a questão número 12 do YouCat para crianças, fala o seguinte: ela é dividida em duas grandes partes, Antigo e Novo Testamento. Ela começa contando como foi a criação do mundo. Conta como as pessoas conheceram Deus e termina com a vida do novo céu e a da nova terra. O Antigo Testamento diz que Deus criou o céu e a terra. Depois, como Ele criou as pessoas e como elas se afastaram de Deus e perderam o paraíso. Elas agiram muito mal. Começaram a mentir, mataram umas às outras, desprezando a vontade de Deus. Mas Deus não deixou cair. Ele conduziu o povo de Israel da escravidão para a liberdade. Ele deu a eles os 10 mandamentos para uma vida boa. Enviou a eles os profetas, que eram mulheres e homens sábios, que tornaram a vontade de Deus conhecida entre os homens e anunciaram o Messias, o Salvador do mundo. Este Messias é Jesus Cristo. O Novo Testamento fala dele, do começo ao fim, como ele se tornou homem, curou os doentes, perdoou os pecados, ressuscitou os mortos, nos ensinou até amar os nossos inimigos, como ele sofreu por nós e morreu, como venceu a morte e ressuscitou, como ele nos enviou o seu Santo Espírito, Santo, como ele é o Senhor da sua igreja e nos espera no final dos tempos. Ele fez e faz tudo isso por mim. É por isso que eu posso dizer: Ele é meu Senhor. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, não tenhas medo. É Deus quem te segura.
segue a lei.